O currículo. O currículo é a sua primeira apresentação ao contratante. E ele tem uma estrutura igual para todo mundo, não é? Mas quando você se submete a uma vaga, na verdade você não quer ser igual a todo mundo, você quer ser notado. Então, antes de mais nada, é preciso que você pense que mensagem você quer passar com o seu currículo? Que imagem você quer fazer quando a pessoa lê o seu currículo, quando o recrutador ler o seu currículo, não é? Não pode ser alguma coisa mecânica, só inserir lá os cursos, as datas, as instituições que você fez. É preciso se inspirar com aquilo que você construiu, se inspirar com toda a trajetória que você teve até o momento, né? Procurando entender o que te difere das outras pessoas. E para isso você precisa se perguntar coisas do tipo: o que é ser bem-sucedido para mim? Que tipo de sucesso eu procuro? Existem várias formas de se sentir bem-sucedido. Existem pessoas que se sentem bem-sucedidas quando elas ganham muito dinheiro. Mas tem outras pessoas que se sentem bem-sucedidas quando elas conseguem, por exemplo, servir a uma causa, quando elas conseguem trabalhar com um propósito. E existem outras pessoas que se sentem bem-sucedidas quando elas conseguem deixar uma marca no lugar onde elas estão. O dinheiro para elas é secundário. Então, quais são os valores que dirigem a sua autorrealização? Que tipo de resultado lhe daria satisfação? Essa é uma boa pergunta e também difícil de responder. Outra pergunta que você precisa se fazer é: que tipo de trabalho eu quero para mim? Que tipo de trabalho eu quero realizar? De que forma eu sinto que eu estou atualizando o meu potencial? São trabalhos em que tipo de ambiente, em que tipo de empresa, em que tipo de segmento da sua formação? Então, isso também é importante. E, além disso, que tipo de organização você combina melhor, né? Existem empresas também têm perfis. E que tipo de perfil de empresa combina com você? Se é importante para você uma experiência internacional na sua trajetória de trabalho, então é importante pensar em organizações que possam levar você para essas experiências. Se trabalhos que estejam ligados a objetivos sociais te realiza, então é importante ver se as empresas que você deseja trabalhar têm algum trabalho, algum projeto de responsabilidade social que possam também caracterizar uma preocupação além apenas do resultado numérico, não é? Os talentos. Todas as pessoas têm algum talento, mas nem todas as pessoas enxergam seus próprios talentos. Então, esse é um exercício que muitas vezes não é fácil. Perguntar para você mesmo quais talentos você desenvolveu ao longo da sua formação. O que é que você faz de uma forma própria? O que é que você faz bem e o que é que você se destaca fazendo? Pense no seu curso, nas iniciativas que deram certo, nas coisas que você curtiu muito fazer, para você tentar identificar esses talentos. E a sua meta, né? Aonde você quer chegar, que resultados você quer promover, como é que você gostaria de se ver daqui a algum tempo. Esse tempo é relativo, você pode pensar num tempo mais próximo, né, de 3, 5 anos, mas você pode pensar também num tempo mais longo, depende de qual é o horizonte das suas metas, né? E uma pergunta que envolve uma autoconfiança básica, sem a qual entrar num processo seletivo pode comprometer os seus resultados. É a pergunta:
você se contrataria? Você acha que você tem algo a acrescentar, que você realmente faria bem uma tarefa ligada à sua formação? Então, antes de começar a colocar todas as suas experiências no papel, procure responder essas questões. E então vamos dar o segundo passo: montar a estrutura do currículo. Todo currículo tem uma estrutura básica, que são os dados pessoais, objetivo, formação, qual a sua experiência, algumas informações adicionais e se você fala, que línguas você fala, né? Como é que você vai passar uma mensagem personalizada numa estrutura tão resumida e tão igual para todo mundo? Tem jeito. A primeira coisa é estabelecer bem o seu objetivo. Então, como é que você vai dizer o que você quer, a que você veio? Tem pessoas que apenas colocam o nome da vaga, né? Só isso não basta. É preciso falar um pouco mais do seu objetivo, como contribuir para a empresa, de que forma, o que te aproxima daquela vaga, alguma coisa bem resumida, mas que não seja só o nome da vaga. Também é importante que você estude as empresas nas quais você deseja trabalhar, antes mesmo de montar o seu currículo, né? Estude a vaga e o tipo de itens, né, o tipo de competências que que eles exigem e que você vai colocar, vai enfatizar no seu currículo, tá? Procure também, entre as suas habilidades, quais as afinidades que você tem com as solicitações explicadas na vaga. E identifique que outras competências você tem. Além das técnicas, competências comportamentais também podem ser colocadas no currículo e pegam muito bem, porque hoje isso é um diferencial. Crie também itens no seu currículo que permitam falar dos seus pontos fortes. Então, se você tem muitas experiências internacionais, por exemplo, você pode colocar um item no seu currículo chamado Experiências Internacionais, se é isso que você quer destacar na sua experiência. E como essa, outros itens, outros subitens que chamem atenção para elementos que podem te diferenciar, ok? Em seguida, vamos começar a estruturar o currículo. Primeiro, em relação à ordem cronológica, muito importante que você coloque sempre a experiência mais recente primeiro, tá? Por que isso? Porque existem grandes chances de que o recrutador, que seleciona centenas de currículos, olhe só as primeiras linhas do seu currículo antes de decidir se quer você naquele processo seletivo. Então, não se arrisque a colocar a coisa mais importante que você fez lá no final, porque pode ser que nem seja vista pelo recrutador. Comece de algum projeto que realmente seja relevante e do qual você tenha participado, né? Então, a ordem do currículo é sempre do mais atual para o mais antigo. Em seguida, comece a pensar que tipo de informações você vai colocar, né? Primeiro, selecione o que realmente for relevante para a vaga do seu interesse. Não precisa fazer uma biografia inteira, né? Você precisa ser objetivo e realmente escolher aquilo que é mais relevante. Uma boa dica para você decidir o que incluir e o que deixar de fora do seu currículo é pensar de que maneira essa informação pode me ajudar a conseguir esta vaga, né? Então, exemplo, você teve uma experiência como vendedor de cartão de crédito ao longo da sua formação, apenas para conseguir dinheiro para pagar os estudos. Isso é importante colocar na vaga ou não? Isso é relevante ou não? Depende. Se você estivesse se candidatando para uma vaga onde experiência com vendas, contato com o público, seja um requisito e você não tem outro, coloque esse, porque pode fazer diferença, sim.
Agora, se você está se candidatando para uma vaga muito técnica, em que isso não vai ter a menor importância, retire, porque vai ser alguma informação que vai tomar lugar de outra mais importante, tá? Que tamanho deve ter o currículo? Bom, para uma pessoa recém-formada, uma página é o suficiente. 2 páginas, se a pessoa já é um profissional que tem alguma experiência de trabalho, é aceitável, mas 3 páginas ninguém lê. Então, você precisa definir as informações importantes e concentrá-las em uma página, no máximo 2, ok? Também é uma prática muito comum entre as pessoas que estão procurando trabalho, pegar um modelo de currículo, depois de estruturado, e enviar aquele mesmo modelo para todas as empresas. Isso não se faz. É preciso ter consciência de que o seu currículo precisa se ajustar a cada vaga que você se submeter. Cada vaga tem seu requisito, tem o seu perfil, e você precisa ler nas suas experiências quais aquelas que merecem destaque e fazer esse destaque no seu currículo. Então, você deve ter uma estrutura básica de currículo e adaptar aquilo a cada vaga, enfatizando ou substituindo alguns itens. Dessa maneira, você vai mostrar o melhor de você em cada oportunidade. A chance de você conseguir ser visto, né, é maior. Outra questão importante são as experiências diferenciais. Embora muito enriquecedoras, podem desvalorizar o seu currículo se você não souber exatamente em que você quer se diferenciar. Vou dar um exemplo. Se você trabalhou no exterior como babysitting, por exemplo, essa experiência ela pode ser muito interessante no sentido de conhecer uma outra cultura, ter experiência num outro país, que pode ajudar você no desempenho do seu trabalho. Mas, se você colocar apenas como babysitting, isso não tem nada a ver com a vaga que você está se candidatando, por exemplo, como engenheiro ou como um biólogo, não é? Entretanto, se você souber puxar dessa experiência o conhecimento de novas culturas, a capacidade de adaptação a novos contextos, a capacidade de comunicação com pessoas de diferentes níveis, isso pode sim ser muito útil para um local de trabalho, porque são competências demandadas por toda a organização, não é? Em relação à criatividade, também é um erro que você pode vir a cometer se você estiver querendo ser muito notado e pensando numa coisa que vai te destacar assim visualmente rapidamente, né? É importante identificar que tipo de empresa é aquela que você está se submetendo. Se for uma instituição com um perfil muito conservador, é melhor seguir o modelo padrão. Mas se for, por exemplo, uma startup, você pode usar sua criatividade de uma forma mais tranquila. É sempre bom ter cuidado nessa hora de inovar ou de exercer a sua criatividade. Pense em maneiras de apresentar suas qualidades, mas priorizando mais a criatividade do conteúdo do que da forma. Vocês vão ver aí alguns modelos de currículo original. Eles foram premiados por originalidade. Então, são currículos visualmente muito diferentes, como vocês estão vendo. Entretanto, se você fosse usar esse currículo, um desses currículos, numa vaga para uma empresa muito tradicional, com certeza ela estranharia. Então, é preciso tomar alguns cuidados e manter, de preferência, aquele layout mais tradicional, sem
exagerar. É comum a gente ver currículos tradicionais com fotos da pessoa com bichinho, da pessoa com roupa de festa, que ela está maquiada, com uma roupa muito assim bonita de festa e tal, mas que não é o contexto do trabalho. Fotos da pessoa na praia, de óculos escuros, isso já mostra uma falta de noção do contexto profissional. Então, se a foto é para um currículo profissional, você deve estar de uma maneira como você trabalha, não é? E não é necessário colocar foto, só se a empresa exigir, tá? Em geral, faça o seu currículo sem foto. Se a empresa pedir, então você coloca tomando esses cuidados. Erros de português também é uma falha que desclassifica a maioria dos candidatos, por incrível que pareça. Então, peça alguém para fazer a revisão do seu currículo. Se tiver uma versão em inglês, faça também, porque as empresas estão dando cada vez mais ênfase a essa questão de comunicação. Elas precisam de profissionais que saibam falar bem a língua oral e escrita, escrever relatórios, e fazer isso com erro de português, sem transmitir claramente as ideias, podem gerar grandes transtornos aos processos organizacionais. Também é importante evitar abreviaturas e siglas para facilitar o entendimento do recrutador. Então, vamos imaginar PUC Minas. PUC Minas é uma instituição nacionalmente conhecida, mas se você vai traduzir isso para um currículo em inglês, a pessoa de outro país pode não saber o que significa PUC Minas. Então, siga o padrão. Toda sigla você explica em seguida, porque aí fica claro em qualquer contexto, né? Um outro aspecto importante a ser observado é ter informações consistentes no seu currículo. Isso significa que tudo aquilo que você escrever ali pode ser checado de alguma maneira. Tem alguma prova, tem algum documento, né? Então, escrever no currículo que você fala fluentemente inglês, se o seu nível é básico ou intermediário, pode ser fatal, porque na hora da entrevista, o recrutador pode começar a conversar inglês com você e vai ver claramente que você não tem essa fluência. Também colocar títulos de cargos que você ocupou, mas que você não tem a comprovação de que aquele cargo com aquele nome é o que você desempenhou, também é muito ruim, porque tira a sua confiabilidade. Uma garota uma vez me disse que ela ocupou o papel de gerente de um setor numa instituição quando a chefe foi desligada e que ela passou a exercer todas as funções de um gestor. E aí no currículo ela colocou que ela era gestora, mas no contrato de trabalho ela era só uma auxiliar de serviços administrativos. Então, é melhor você colocar que foi auxiliar de serviços administrativos e que explicar que você desempenhou as funções de chefe durante a ausência dela, do que você falar que era chefe e depois não ter como provar, ok? Um outro e último cuidado a ser evitado é não se autoelogiar. Então, embora o seu objetivo seja mostrar às pessoas as suas melhores habilidades, ficar dizendo que você é ótimo, que você fez uma coisa que foi maravilhosa, pode soar mal e parecer prepotência. Eu já tive com jovens, por exemplo, que colocaram no currículo assim, destaque acadêmico em todos os períodos. E quando eu disse, onde está o documento que mostra que você foi destaque acadêmico? Ela falou, não tem, é porque eu tirava boas notas. Tirar boas notas não é ser destaque acadêmico. Destaque acadêmico é um título e precisa de ter um documento que comprove. Da mesma forma, existem pessoas que colocam fez inovações no setor, teve os melhores feedbacks. Onde está isso? Se você não puder provar, não coloque, deixe para a entrevista e aí você se explica na entrevista, ok? Sempre atenha-se aos fatos e prefira aqueles que você possa comprovar com certificados, nome de curso e etc.
Mantenha o nome dos cursos, o nome das vagas, idêntica ao que está nos documentos, tá? E o que mais você tiver que explicar, guarda para a entrevista de emprego. Em relação ao currículo, é importantíssimo não ter apenas o currículo escrito. O LinkedIn é a maior rede social do mundo para network e negócios. É um verdadeiro currículo online. Hoje está sendo muito usado por recrutadores para encontrar o candidato com um conjunto de competências ideal para uma determinada vaga. Então, você deve se cadastrar no LinkedIn, deve montar o seu currículo lá, mas com essa base já fica mais fácil você inserir esses dados lá na plataforma, né? Lá você pode, além de inserir sua formação acadêmica, inserir outras habilidades e competências, tanto técnicas quanto comportamentais, e pode solicitar que os profissionais conhecidos confirmem essas competências e deem depoimento sobre a sua performance. Você pode também participar de grupos de discussão de temas ligados à sua especialidade, publicar pequenos artigos e fazer contato com outros profissionais. E, além disso, toda vez que você acrescenta ou altera alguma coisa no seu perfil do LinkedIn, todos os contatos da sua rede são comunicados e ficam cientes do seu desenvolvimento profissional. Então, ter um currículo bem estruturado no LinkedIn pode aumentar significativamente sua visibilidade e suas chances de conseguir trabalho. E uma outra modalidade de currículo que vem tomando força é o videocurrículo. É uma tendência que está se fortalecendo, principalmente em empresas inovadoras. Ele não substitui o currículo formal, mas ajuda os selecionadores a perceber as potencialidades do candidato, né? Este é o conteúdo de um material complementar que vocês podem acessar aqui neste ambiente e saber melhor quais os passos para fazer um vídeo currículo, se for essa uma necessidade da vaga que você deseja. Quer saber mais sobre como seu comportamento nas redes sociais pode interferir no seu processo de contratação? Confere lá o material específico desse tema no nosso ambiente.